patrocinado por Janssen. Estamos de volta ao Histórias Clínicas. Hoje falamos de depressão. Dr. Joaquim Gago, que soluções e tratamentos existem para tratar a depressão? Sim, existem várias respostas. Nos quadros depressivos ligeiros, não é necessariamente útil utilizar a medicação. Pode-se utilizar uma intervenção psicoterapêutica. Portanto, eu começava por salientar isso, a importância de haver o acesso aos psicólogos, a uma psicoterapia, pronto, que pode resolver muitas das situações. Pronto, nas situações mais moderadas e graves, pronto, já é necessário recorrer, pronto, a outro especialista, neste caso à psiquiatria, pronto, e aí recorrer juntamente com a abordagem psicológica e familiar. Portanto, eu gostava que ficasse muito claro que tratar uma depressão implicam várias intervenções, pronto, e é muito reducionista utilizarmos apenas a medicação. Pronto, nós temos que não só intervir no psicológico, mas também dar ferramentas às pessoas para elas depois poderem utilizar na sua própria recuperação. Pronto, mas como dizia há pouco, pronto, temos de facto o recurso a antidepressivos quando é necessário, pronto, tem que se fazer na dose e no tempo adequado. Há vários antidepressivos, nas situações mais moderadas utiliza-se os de primeira linha e depois vão surgindo várias alternativas. Pronto, quando os antidepressivos não resultam ou quando há situações muito complicadas ou com risco até da pessoa fazer mal a ela própria ou de suicídio, aí pode ser necessário recorrer a situações de internamento, hoje habitualmente bastante curtas. Quando os antidepressivos não resultam, existem outro tipo de tratamento, seria mais de recurso, o caso ir para situações de exceção, da eletroconvulsivoterapia, da estimulação magnética transcraniana, pronto, e outro tipo de terapêuticas mais inovadoras em alternativas quando os outros tratamentos não resultam. Eu diria que o primeiro nível é a pessoa ser também capaz de fazer alguma coisa por ela própria, perceber porque é que está deprimida, o que é que pode fazer para melhorar, não se sentir culpada e depois a seguir saber também prevenir as recaídas. Às vezes as pessoas procuram-nos como se nós tivéssemos uma solução milagrosa e procuram em vários sítios que resolvesse o problema naquele minuto. Pronto, e nestas doenças não é assim. Demora e é preciso o empenho das várias partes. A própria pessoa tem, de facto, de fazer alguma coisa nesse sentido e manter ao longo do tempo. Porque senão, quando o tratamento diminuir na sua intensidade, a pessoa pode recair. Também com a colaboração da família, o recorrer à ajuda de amigos, da rede social de suporte. Portanto, é uma doença que implica, eu diria, uma dimensão psicológica, uma dimensão biológica, no sentido de também afetar o sistema nervoso e é necessário os tratamentos, inclusive os medicamentos, e também social. Portanto, temos aqui várias dimensões. Falamos há pouco também na psicoeducação, a importância da pessoa saber o que é que se passa com ela, saber como é que pode lidar com os seus sintomas e aprender isso para usar em situações futuras. Portanto, assim, de uma maneira muito breve, diria que há aqui um conjunto de ferramentas que devem ser utilizadas e que, se forem utilizadas, a depressão trata-se e as pessoas recuperam e voltam, na grande maioria dos casos, ao seu nível de funcionamento. Ou seja, podemos dizer que há aqui uma relação entre a gravidade dos sintomas e aquilo que são as ferramentas de intervenção, não é? Claro. Mas, no fundo, quanto mais cedo o diagnóstico, não é? E quanto mais atempadamente se começar a tratar, porque às vezes ouve-se dizer que as pessoas chegam já assim um bocadinho em fim de linha, não é? Isso é muito importante. Quanto mais cedo se começar a fazer o tratamento, melhor são os resultados. Pronto, isso é válido para a depressão e para a maioria das doenças de saúde mental. Permite fazer, de facto, uma intervenção mais breve e mais eficaz, não é? Pronto, inclusive nas idades mais jovens, na infância, que se nós tivermos respostas a esse nível, pode vir a prevenir que no futuro venham a surgir situações mais complicadas. Porque há uma certa resistência, não? Uma certa, digamos, e até se nós
refletirmos um bocadinho em termos... nós vivemos em uma sociedade cada vez mais multicultural, não é? E as próprias culturas também têm formas diferentes de lidar com estes sintomas e de encarar e de interpretar estes sintomas, Claro. não é? E qual é então a importância da adesão à terapêutica? Isso é sempre um problema que nós temos, que é, as pessoas têm sempre alguma dificuldade em aceitar a doença, primeiro, não é? Pronto, e muitas vezes negam aquilo que se passa com elas, e depois têm também uma grande tendência ou a não fazer os tratamentos ou a abandoná-los quando os tratamentos começam a fazer efeito, não é? Muitos dos tratamentos precisam de tempo. Não se trata em poucas semanas, é preciso manter, pelo menos no caso da depressão, um período de tratamento entre 6 meses a 1 ano para um primeiro episódio, é o que está recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelas linhas orientadoras científicas médicas. E se a pessoa interromper ou fizer um tratamento, por exemplo, intermitentemente, pode não resultar e pode até agravar e recair. Portanto, temos claramente de trabalhar com as pessoas. Portanto, os medicamentos não são perfeitos, como é óbvio, mas em conjunto com o doente, e se for indicado com a família, temos que procurar encontrar o melhor tratamento. Pronto, e o melhor tratamento passa por, se for necessário, fazer o tratamento mais adequado para uma pessoa. Não é? Uma coisa é aquilo que está recomendado, depois nós temos que conhecer bem a pessoa que nós temos em sofrimento à nossa frente para adequar a medicação. Pronto, e trabalhar com ela no sentido de aperfeiçoar o tratamento. Pronto, e depois a adesão à medicação é muito importante porque a maior parte destas doenças precisam de tratamentos continuados. Pronto, e há uma tendência, nós sabemos, e nós temos que pôr a pessoa à vontade. As pessoas dizem-nos que pararam a medicação, que diminuíram a dose, pronto, isto é comum e nós temos que saber lidar com isto e não criar uma relação com a pessoa em que ela se sinta culpada, quase tenha medo de dizer ao médico que parou a medicação e a certa altura não nos está a contar exatamente a verdade. Ou seja, temos que lidar com isso, com os problemas de adesão à medicação, com o facto, as pessoas, há um problema que é tomam a medicação e sentem-se bem. E como se sentem bem, acham que não precisam de fazer a medicação e param. Pronto, agora, o que acontece é que esse era exatamente um dos fatores que contribuía para que as pessoas estivessem bem. E, portanto, depois recaem, não é logo. Às vezes é passado umas semanas ou meses. Não é? Portanto, é importante estas mensagens serem conversadas com a pessoa que nos procura e a família para melhorar a adesão à medicação. Eu diria que é um bom princípio para um profissional de saúde. Nós partimos do pressuposto que será, diria, humanamente compreensível que a pessoa vai ter tendência para parar a medicação. Temos que aceitar isso, não é? Pronto, e não pensar, porque sou médico ou outro profissional, eu passo um tratamento e as pessoas vão fazer. Não, temos que estar atentos a algo que é muito comum, que é as pessoas deixarem a medicação, interromperem, modificarem a medicação à maneira delas e saber lidar com isso, no benefício da pessoa que nos procura. Ou seja, aquilo que acontece muitas vezes, de facto há diferentes tipos de depressões, não é? Claro. Há depressões que se tornam depois depressões crónicas, mas portanto este processo de experimentação por parte das pessoas é um processo que é natural, que é normal, mas que no fundo muitas vezes pode ter consequências graves quando as pessoas consecutivamente acabam por não, digamos, perceber que têm uma doença crónica e não aderem à medicação e, no fundo, qual é o impacto, não é, que isso pode ter quando uma pessoa tem uma doença crónica, uma doença que vai ter durante toda a vida, qual é o impacto que isso tem eu não gosto muito do termo crónico, porque o crónico muitas vezes é associado pelas pessoas a passividade, ou seja, é como se eu não pudesse fazer nada nesse sentido. Eu prefiro, pronto, há doenças que têm uma evolução prolongada, pronto, que se mantêm às vezes ao longo de meses, anos ou até da vida das pessoas, mas mantendo sempre a esperança que há alguma coisa a fazer e que as pessoas têm muito para fazer em relação a este tipo de problemas. Às vezes a palavra crónica pode ter uma conotação que leva as pessoas a acomodarem-se mais, pronto, a não, de alguma forma, lutarem contra a doença e afirmarem, porque todos nós temos um lado de doença e um lado saudável.
Pronto, e podemos fazer alguma coisa no sentido de aumentar o nosso lado saudável e diminuir a parte da doença. Portanto, isto faz parte de todos nós, seja uma doença física ou uma doença mental. E há doenças, de facto, que têm um sentido de evolução prolongada, mas mantendo sempre a ideia que há muito a fazer, pronto, a todos os níveis. Nível da pessoa, da família, dos médicos, dos psicólogos, das várias equipas multidisciplinares, de enfermeiros, terapeutas ocupacionais. Pronto, hoje há uma série de respostas. E de facto, muitas destas doenças têm um processo recorrente. Pronto, as pessoas têm tendência para ter várias depressões ao longo da vida. Então, o melhor é mesmo aprender a lidar com isso, aceitar de alguma forma essa tendência, esse risco. Por exemplo, as pessoas que têm depressões sazonais. Pronto, sabem que, ou no período da primavera, do outono ou do inverno, têm uma tendência para ficar deprimidas nessa altura, pronto, e têm esse padrão sistemático. Então devem ter consciência disso, devem antecipar essa situação e trabalhar com os profissionais de saúde para fazer os tratamentos que são necessários para evitar essa depressão sazonal e daí terem menos impacto na sua vida e menos sofrimento. Portanto, pode fazer uma antecipação com base na história da doença. Mas sempre, eu diria sempre com uma atitude muito positiva e não devemos também salientar muito o lado de doença da pessoa. Devemos lidar muito com as potencialidades, as capacidades das pessoas, o lado saudável. Porque o pior que pode acontecer nestes problemas é quando a pessoa se identifica muito com a sua doença. A pessoa não é doença. Claro. A pessoa é um indivíduo com um conjunto de características e é muito mais para além da doença. Portanto, e é isso que nós temos também de trabalhar. Mas é importante estarmos atentos a estas doenças de evolução prolongada. Sim, de facto é muito importante, porque o facto da pessoa ter uma depressão não determina, portanto, a pessoa não é depressão. Claro. E de facto, um dos problemas que acontece muito hoje na nossa sociedade é que, aliás, até as próprias pessoas que têm depressão confundem muito o que é a personalidade, afinal o que é que sou eu, afinal o que é a depressão. Portanto, e é muito importante distinguir isso, não é? Que a pessoa é a pessoa, a depressão é a depressão, portanto temos que separar as águas. Claramente. E que há muito a fazer. Muito a fazer. Muito a fazer, não só a própria pessoa, como as famílias, como também os técnicos de saúde. Dr. Joaquim Gago, falemos agora de inovação terapêutica. É uma nova esperança para estes doentes? Sim, a área das neurociências tem vindo a evoluir muito, não é? Pronto, o cérebro, pronto, é dos órgãos que está a ser mais investigado e estão a surgir novos tratamentos e novas respostas. Habitualmente mais rápidas, com menos efeitos secundários, que melhoram o nível de funcionamento. Pronto, vão surgindo novos antidepressivos e várias formas de administração que de facto ajudam as pessoas. Portanto, a evolução é muito no sentido de não só tratar os sintomas, mas que as pessoas recuperem o seu funcionamento, consigam manter uma boa qualidade de vida. Pronto, e não como há uns anos atrás havia muito o estigma que os medicamentos da psiquiatria, as pessoas ficavam muito sedadas, lentificadas, pronto, falavam muito quase que tipo um zombie. Hoje, de facto, já não é necessário esse tipo de estigma, porque os medicamentos mantêm as pessoas mais funcionantes, eu diria mais normalizadas. Os medicamentos são estudados nesse sentido, pronto, e com tratamentos mais rápidos, pronto, e de facto há vários tratamentos inovadores. Pronto, depois obviamente é preciso que sejam estudados, investigados com seriedade e que as pessoas depois tenham acesso a esses tratamentos. Exato, ou seja, temos que perceber que a depressão é uma doença que também tem a ver com o funcionamento, não é? Químico do cérebro e que estas intervenções ao nível farmacológico vão repor aquilo que é, no fundo, o funcionamento, não é? Ou vão ajudar a recuperar essa perda, não é? Bom, então, em relação aos cuidados a ter, no fundo, que cuidados, se calhar abria aqui agora esta pergunta para o Dr. Joaquim Gago e também para a Juscelina, tendo em conta a sua experiência, já a longa experiência nesta área, que cuidados devem ter as pessoas
e as famílias para chegar a um diagnóstico atempado e também a um tratamento adequado. É assim, tal e qual como o doutor Joaquim Gaga acabou de dizer, a pessoa é mais do que a doença. E, portanto, enquanto a sua própria personalidade influencia a doença também influencia um bocadinho a personalidade, mas há aqui um misto entre as duas coisas, um equilíbrio entre as duas coisas. E acho fundamental que a pessoa, de facto, se aperceba de que tem capacidade para fazer qualquer coisa por si e pela sua doença. E, portanto, para viver melhor, com melhor qualidade de vida relativamente à doença. E aí vejo, por exemplo, que no meu caso particular, no caso da minha filha, ela melhora muito se tiver uma atividade complementar ao trabalho que lhe dê mais prazer, por exemplo, uma dança, uma atividade física. Ela, o ginásio não gosta muito, mas, por exemplo, dança gosta, yoga também gosta, e este tipo de atividades que a pessoa gosta de fazer, porque não serão iguais para toda a gente, com certeza, tem a ver com a personalidade da pessoa, mas ajudam muito na melhoria da sua qualidade de vida. Outra coisa que também é muito importante e isso aí já é mais, no meu caso, já é mais difícil, que é tentar alimentar-se de uma forma regular e saudável. Portanto, ter refeições mais ou menos regulares, não saltar refeições. Não. Outra coisa que é extremamente importante é a chamada higiene do sono. Portanto, a pessoa ganhar um padrão de horas de deitar e de horas de levantar, e aí ajuda muito a pessoa a trabalhar. Se a pessoa tiver um trabalho, o próprio trabalho fornece-lhe essa estrutura que, no caso das pessoas depressivas, há uma ausência dessa estrutura de obrigatoriedade, de levantar a esta hora e de fazer isto a esta hora e de fazer aquilo a outra hora. Há uma estrutura externa que vai ajudar a falta ou a carência de estrutura interna. Pelo menos é assim que eu interpreto a coisa. Não sei se bem se mal, mas é assim que eu interpreto a coisa. Ou seja, o que me estás a querer dizer, Juscelina, é que a medicação é importante, Sim, senhora. é fundamental, mas que existem um conjunto de outro tipo de intervenções, nomeadamente aqueles que a ADEB faz ao nível da reabilitação psicossocial, não só das pessoas que têm o diagnóstico, também das suas famílias. Dr. Joaquim Gago, e então o que é isto da psicoeducação? Nós na ADEB temos os grupos de autoajuda que funcionam um espaço onde as pessoas podem partilhar sem a intervenção do técnico. O que é que no fundo representa este tipo de atividades? É muito importante que as pessoas conheçam o que se passa com elas, tenham boa informação e aprendem a lidar com isso, não é? Portanto, desenvolvam estratégias para lidar com a doença. Pronto, e, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a psicoeducação passa muito por aí. Depois há vários métodos, pronto, e é muito bom que existam associações onde as pessoas podem recorrer e falar dos seus problemas, receber informações adequadas e aprender a lidar com os seus sintomas. Eu diria, inclusive, que num primeiro nível, há pouco falava de respostas e de cuidados, portanto, e assim, no primeiro nível, o que é a pessoa? Portanto, e antes de passarmos até para os cuidados. As doenças de saúde mental são muito frequentes na sociedade, pronto, e nós temos que ensinar as crianças, desde muito cedo, e os jovens, a lidar com este tipo de problemas. Pronto, ensinamos as pessoas a tratar da sua higiene oral, a lavar os dentes, mas não ensinamos muitas vezes a lidar com algumas dificuldades na área emocional, na área relacional. Pronto, e temos que estar atentos a isso, porque de facto é tão prevalente na sociedade que as pessoas têm que ter competências. Não se ensinam muitas vezes essas competências e depois chegam a uma determinada idade,
deparam com dificuldades, com barreiras, com frustrações e muitas vezes não estão preparados, de facto, para lidar com isso, pronto, e desenvolvem estados depressivos, pronto, e outro tipo de reações, nomeadamente de ansiedade. Portanto, há muito este foco neste momento que é o primeiro nível é a pessoa também saber cuidar dela própria. Pronto, se está com problemas de sono, se está com problemas de alimentação, se a vida está a dar grande insatisfação, pronto, procurar e saber encontrar algumas respostas. Depois temos outro nível que é a pessoa não está isolada, portanto, é o suporte da família, dos amigos, pronto, e aí também é importante que as pessoas percebam, tenho um amigo que está mal, esta pessoa está mais triste, está com dificuldades, deixa-me lá ajudar, pronto, é outro nível que é importante. E depois só, se as coisas de facto estão mais complicadas, é que precisam de outro tipo de ajuda, daria já a nível dos profissionais, mas as questões da saúde mental hoje não se limitam aos serviços de saúde. Portanto, era isso que eu queria aqui que ficasse muito claro para toda a gente. E se as pessoas tiverem atividades gratificantes, que conseguirem encontrar equilíbrios, manter, como falámos aqui há pouco, um bom equilíbrio, sono, alimentação, pronto, isso tudo faz parte da saúde mental e contribui para as pessoas se sentirem melhor. Pronto, e a psicoeducação aborda muito isso. Portanto, é muito importante mesmo que as pessoas tenham acesso a esse tipo de grupos. Há vários estudos científicos que mostram que grupos psicoeducativos com métodos próprios têm resultados, diminuem muito as recaídas, fazem com que as pessoas tenham muito melhor evolução, pronto, às vezes até durante muitos anos. O problema de facto é o acesso a algumas equipas, por exemplo, a equipa que eu trabalho na Unidade de Saúde Mental de Oeiras tem grupos psicoeducativos, tanto na EDEP também, pronto, e noutros serviços também, não são tantos quanto nós gostaríamos, mas é importante não nos esquecermos disso. Se eu conhecer melhor o meu problema e aprender a lidar com ele, eu vou ter melhores resultados e o tratamento vai correr seguramente melhor. Ou seja, é muito importante começarmos a falar destas questões emocionais, dos sentimentos, numa fase muito precoce, não é? Começar a educar também as crianças para estas questões e, no fundo, há muito a fazer, não é? E eu queria também chamar aqui a atenção para esta questão dos grupos de autoajuda. Tu tens participado, não é, nestes grupos de autoajuda como familiares, não é, Juscelina? Sim, eu comecei a participar nos grupos de autoajuda como familiares, praticamente logo a seguir a ter-me inscrito na associação. E foi muito benéfico, porque eu pensava que era só a mim que me aconteciam determinadas coisas, e depois descobri que não era só a mim, que aquelas coisas aconteciam a muito mais pessoas, e portanto havia ali digamos que umas questões que eram comuns. Toda a gente que estava, eu participava nos grupos de familiares. Portanto, as minhas dúvidas, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades tinham tudo a ver com aquelas, embora com particularidades, como é evidente, mas tinha muito a ver com aquelas outras pessoas com quem eu falava. Portanto, sentias-te sozinha, é isso? No princípio sentia-me sozinha. Eu sabia mais pessoas que sentiam as mesmas coisas que eu. Não fazia ideia. E depois cheguei à conclusão que afinal que aquilo era comum. Portanto, que era uma coisa que era transversal, portanto, a uma série de pessoas que tinham familiares com problemas semelhantes ao problema que eu tinha com a minha filha. Muito bem. Há algumas coisas que ainda me assustam, como é, por exemplo, a questão de que quando a família desaparece, o que é que acontece àquela pessoa que tem aquela doença e que temporariamente vai precisar de alguém que tome conta dela, embora seja temporariamente, em alturas de crise, porque fora das crises a pessoa não precisa. Isto estou a falar na depressão mais prolongada, portanto, isso ainda me assusta. É uma das questões, não é? É uma das questões para a qual eu não encontrei ainda resposta. Mas manter estas ligações, estas estruturas é muito importante, não é? As pessoas costumam dizer conectadas, não é? Ligadas. Exatamente, não é? Mas para esta questão em si, esta questão da ausência, quando os familiares faltarem, o que é que acontece àquela pessoa? Essa é uma questão que para mim prevalece. Ainda não encontrei
na sociedade soluções, se calhar passará por coisas ainda a implementar, mas que neste momento não consegui ainda encontrar soluções. É uma questão interessante e que eu acho que temos de facto que refletir e obrigado por essa partilha tão profunda. Dr. Joaquim Gago, já percebemos que cada pessoa é uma pessoa, não há duas pessoas iguais e que há muitas formas de conseguir de facto encontrar a felicidade, não é? E sabemos que para umas pessoas obviamente que a medicação é fundamental, mas para umas pessoas pode ser o desporto, para outras pode ser a dança, para outros pode ser a escrita, para outros pode ser O exercício. o exercício, que é tão importante, é uma ferramenta muito importante. Portanto, para outros pode ser inclusivamente procurar outro tipo de ajudas. Há pessoas que procuram a questão da da espiritualidade, portanto, há que respeitar cada indivíduo como Claro. um ser único. Falávamos há bocado destas novas aplicações que podem ser uma grande ajuda na ferramenta e na motorização. Fala-nos um pouco destas aplicações, qual é o benefício? É importante estarmos atentos ao que está a passar na sociedade e utilizar, pronto, os aparelhos que nós temos, os telemóveis, os computadores, pronto, e de facto hoje já existem aplicações para tudo, não é? Pronto. Portanto, são uma ferramenta muito Sim, importante. claro, são ferramentas que podem ser utilizadas. Tem-se criado várias aplicações para a saúde mental, pronto, na equipa, pronto, onde trabalho. E existem várias, sim, então, nós ferramentas. criámos uma aplicação que acabámos até depois por articular também com a ADEP para divulgar junto das pessoas em geral. Pronto, é uma aplicação sem fins lucrativos e por isso pode ser aqui divulgada e que está assistida a uma associação que se chama o BIPMUD e que dá uma forma, destina-se não só a pessoas com depressão, mas com doença bipolar, pronto, que não é exatamente hoje o último aqui da nossa conversa, mas que permite que as pessoas monitorizarem o sono, os sintomas, perceberem quando é que têm que pedir ajuda, em relação à medicação, algumas dicas de como, onde lidar, portanto é importante. O problema não é fazer aplicações, é que as pessoas as utilizem. Que as utilizem, portanto, isso há é um que é a déficit, diferença. não é? Exatamente, mas Ok. o que nós sabemos, pronto, é que os jovens passam muitas horas no telemóvel, toda a gente, todos nós passamos, e se nós conseguimos, através desses meios, também passar mensagens e facilitar o acesso dessas pessoas aos cuidados, isso também pode ser importante. Temos que utilizar a tecnologia também em benefício da saúde mental, das pessoas, perceber o que é que estas tecnologias têm de bom e de mau. Também não podemos, de facto, diabolizar a tecnologia. Pronto, às vezes pode haver dependências excessivas, ser uma ciberdependência e também se tornar uma doença, mas também pode ser um instrumento de recurso para as pessoas receberem informações adequadas e não se sentirem tão sozinhas, não é? Portanto, são formas também de comunicação. Portanto, eu valorizo também o que a Juscelina falou, que é esta preocupação, sobretudo nas doenças mais graves, dos pais e dos familiares, o que é que vai acontecer a seguir, quem é que vai cuidar, não é? Pronto, e de facto a sociedade tem que evoluir mais nesse sentido. Pronto, há outros familiares, as próprias associações, pronto, há algumas instituições, pronto, as próprias equipas de proximidade, as equipas comunitárias de saúde mental que podem intervir, programas de intervenção domiciliária. Pronto, obviamente nós estamos ainda um pouco atrasados, porque não tem havido um grande investimento na saúde mental nos últimos anos. Neste momento está-se a fazer um esforço nesse sentido, para ver se existem mais respostas que possam dar apoios diferentes às pessoas, consoante aquilo que elas precisam, não é? Portanto, mas pode haver a possibilidade de intervenção domiciliária, de intervenções na comunidade, equipas multidisciplinares, pronto, e não ser necessariamente levar a pessoa a ter que ficar isolada ou fechada, não é? Pronto, eu concordo e compartilho muito o testemunho da Juscelina como familiar e gostava só de dar aqui alguma esperança no sentido de algumas coisas estão-se a fazer. Se já estão feitas, eu diria que a maioria ainda não, mas estamos a tentar lutar nesse sentido, à semelhança do que acontece noutros países. Muito bem, obrigado a todos. Espero que este episódio tenha permitido desmistificar o que é depressão, onde obviamente o acompanhamento médico é essencial. Obrigado por ter estado desse lado.
programa foi patrocinado por Janssen.